Para falar sobre ambientes e aprendizagem, vou chamar uma arquiteta formada pela Universidade de Melbourne, na Austrália, mestre e doutora em arquitetura pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, e professora titular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e também autora do livro Arquitetura Escolar, o Projeto do Ambiente de Ensino, Doris Kowaltowski. Desculpe. Bom dia. Não sei se vou falar em inglês, alemão ou português, mas vamos tentar. Como vocês podem ver, eu sou uma pessoa razoavelmente globalizada. E aí eu também me sinto como um peixe um pouco fora da água, porque vocês são todos educadores. Eu sou uma mera arquitetazinha que tenta fazer alguma coisa para fazer os ambientes físicos das nossas escolas melhores e, com isso, talvez a percepção dos nossos alunos para eles criarem um mundo também real e físico mais bonito, mais agradável, mais confortável e, quem sabe, mais durável para o nosso mundo sobreviver. Então, a ideia minha é aqui falar um pouco sobre paradoxos, porque existem muitos paradoxos que a gente precisa resolver quando a gente pensa uma nova escola, reformar uma escola. E também o mundo tem muitos paradoxos, o que é correto, o que não é correto e qual é a medida correta para a gente acertar as coisas. Bem, primeiro paradoxo talvez seja o PISA, que é um avaliador, talvez, que muita gente questiona, mas ele é interessante nesse mapa, que os países, historicamente, com mais dificuldade por causa de clima, tipo Finlândia, hoje são os tops do PISA. Quem sabe, então, por isso que o Brasil, que tem tudo para dar certo, tem um clima maravilhoso, tem um monte de terra para plantar as coisas, praias, peixes, etc., tudo à vontade. O nosso PISA não é assim uma Brastemp. Então, eu acho que talvez aí tem algum paradoxo já para a gente pensar. E aí, como que a gente então cura esse problema que a gente tem na nossa educação, supostamente, não só no Brasil, tem outros países também que precisam repensar muita coisa e enfrentar esse futuro que os dois palestrantes já antes falaram bastante e me assustaram, porque a gente precisa realmente repensar muita coisa, inclusive o ambiente para abrigar essa educação nova. Então, isso é um challenge aqui, um desafio grande que está por aí. E aí todo mundo falou, o nosso aluno não é mais aquele bonitinho Nicolau do CP, que eu adoro ele, com a pastinha correndo para a escola, tudo arrumadinho, limpinho, etc. E esse aluno que a gente adora como professor, não? Infelizmente ou felizmente, eu não sei qual é a resposta ainda, o nosso aluno é outro. São essas menininhas aí com o celular e o moço, com todo mundo sempre com alguma coisa, não? Com o aparelho e em posturas completamente diferentes do que a gente gostava ou tem na mente daquele aluno bem comportado e sentado e ficando quieto e não se mexendo, etc. Então, o desafio, como cuidar desse aluno dentro do ambiente escolar. Isso que eu acho que a arquitetura precisa pensar. Além do mais, o professor. A gente trata muito mal o professor, acho, arquitetoricamente falando. A sala de professor, em geral, é aquele espaço horroroso com armários de aço, uma mesa com plástico em cima e, se você tem sorte, uma garrafa de café.
eu diria que isso não é um ambiente apropriado para a gente preparar o professor para ser aquele cara cool que todo mundo quer, não? Porque a maioria dos professores ainda são pessoas como eu, como a professoria do Kelvin, não? A gente normal, a gente não é tão cool assim como esse moço aqui. Mas temos esse cara também e a gente precisa preparar o espaço para essa diversidade de professor. E aí vem o negócio do arquiteto. Eu me sinto muitas vezes um pouco com problema, porque a arquitetura não é muito valorizada em escola. E quando a gente olha a Organization for Economic and Cooperation and Development, ela fala que a arquitetura não faz diferença nenhuma, o que a gente precisa mesmo é bom ensino. Mas, aí eles põem o mas, 2 mases eles põem, que eu acho que salva a minha profissão, para melhorar a arquitetura escolar. A well-designed school building faz diferença, sim, só não falam quanto que faz. E também o que faz diferença é como que você planeja e como que você cria esse ambiente. Então, o processo de chegar lá, de construir novas escolas e reformar escolas são importantes. É óbvio que o educador e o material didático e a tecnologia vêm em primeiro lugar. Mas o nosso ambiente também é importante. E aí tem pesquisas que já confirmam isso e salvam a minha profissão. Então, que mostram que escolas bem preparadas, bem construídas e bem mantidas fazem uma diferença de 25%. Como que eles mediram isso? É bem complicado, mas essa pesquisa foi feita na Inglaterra. A aprendizagem aumenta quando o ambiente é apropriado. E o bullying diminui quando o prédio é correto. Então, vamos atrás dessas pesquisas. E aí, o nosso primeiro palestrante já falou isso, o desire factor tem que estar embutido no projeto. Então, o aluno tem que sentir, o professor tem que sentir que tem um benefício de estar nesse ambiente para dar a boa educação ou para fazer o learning que a gente gostaria que acontece. E também, quando você não vá, você talvez deveria sentir o pain. Feel the pain. Isso também não está errado, tá? E como que se faz isso para você ter esse desejo, para você planejar isso para frente? A escola tem que sempre ter alguma coisa que amanhã a coisa vai ser melhor. Na semana que vem vai ter, não sei, algum evento interessante. E o ambiente pode fazer isso. O ambiente pode sempre mostrar coisas novas e diferentes que talvez no ano que vem vão acontecer. Além do mais, o ambiente é para ver, para a gente escutar bem e para sentir as coisas. E isso, muitas vezes, nos projetos arquitetônicos, a gente não cuida suficientemente. Então, essa pesquisa eu recomendo bastante vocês lerem ou irem atrás, que mostra, então, que o ambiente físico também deveria fazer parte da mudança, da busca de de novo tipo de ensino. Aí, então, vou um pouco para os paradoxos de volta em espaço. As coisas tradicionais e as coisas de tendência no espaço escolar. Primeiro, aquela foto daquela sala de aula que parece extremamente tradicional e chata e quase que muito feia, ela tem o índice de PISA maior do mundo. Ok. Então, provavelmente tem fantásticos professores e fantásticos alunos que gostam de aprender. Não tem, assim, porque o espaço seja melhor, mas esse espaço não é tão ruim assim quando a gente pensa, porque tem janela.
Uau, tem vista para fora, tem espaço entre as mesas. Já é uma coisa grande, não? Muitas das nossas salas de aulas nem isso tem. Então, o tradicional, a gente tem que rever eles, porque a gente não vai jogar fora o nenê junto com a água do banho. Agora, esses desenhinhos de fazer essas configurações diferentes, como a segunda palestrante falou, que talvez não seja suficiente de rearrumar as mesas. Temos que fazer um pouco mais. E na maioria dos livros sobre sala de aula, a gente está vendo isto. Só rearruma as mesas. E aí vai ser um ensino do futuro. Duvido se isso vai funcionar. Eu acho que precisamos um pouquinho mais do que isso. Mas esse espaço existe e a gente precisa reaproveitar ele e talvez transformar só um pouquinho. Então, o tradicional pode ser assim. Na realidade, isso são salas tradicionais. 7 metros por 7 metros, talvez um pouquinho maior, 9 por 9. Aí você tem uma chance de fazer mais. Tem boas janelas, tem boa iluminação, tem a tecnologia embutida, são bem mantidas. Dá prazer estar em salas desse tipo, mas é tradicional, então não é ruim, tá? Ser tradicional. Agora, as tendências também mostram outras coisas. Por exemplo, por que não usar o piso? Por que ter móveis? A criançada hoje em dia tem posturas tão esquisitas, mas boas. E se move, e deita, e faz cambalhotas, etc. e aprende. Então, o chão em escolas eu acho que tem que ser mais aproveitado. E as vistas para fora, as janelas, a natureza lá fora, a vegetação, ela tem que participar com o nosso ensino para que o learning também seja que a gente percebe o mundo real. A gente sai da telinha um pouquinho e percebe que lá fora, lá dentro, tem um mundo real que precisa de arrumação, precisa ser mais bonito, precisa ser mais confortável. E como, então, o ambiente pode fazer que exista ainda a disciplina de se concentrar para o learning e a curiosidade. As duas coisas eu acho que o ambiente deveria instigar. A concentração e a liberdade deveriam ser possíveis em todos os prédios escolares e, se possível, também no lar e fora, nas praças públicas. Então, vou mostrar alguns exemplos como que a gente pode fazer isso. Deveria ter a atividade realmente presente e a passividade, porque fazem parte da aprendizagem. A gente não pode esquecer que o corpo ainda está em desenvolvimento com a criança e o jovem, e ele precisa se mover. E por que não pode ter essas coisas aí, em vez de rampas sem graça? A escada não deveria desaparecer, as crianças adoram pular e devem pular, então a gente deveria introduzir, mas também deveríamos ter cantos onde você pode se retirar e simplesmente aprender sozinho. E aí a especificidade, se o material não está funcionando e não está no lugar, e se a sala não está preparada para aquela atividade, por exemplo, música, por exemplo, uma cozinha para aprender gastronomia, ou numa escola, não, uma cozinha para aprendizagem, as coisas não vão funcionar direito. Então, precisamos preparar realmente para as atividades que a gente gostaria de desenvolver com o nosso grupo. A flexibilidade sempre aparece por causa do futuro. No futuro, a gente não sabe como a escola vai funcionar, então ela tem que ser flexível. Mas ela também tem que ser flexível no dia a dia. E não adianta colocar paredes que se movem. Ninguém move eles. Forget it. Não precisamos disso. A flexibilidade é muito mais complexa. E a gente precisa de apoio aí de algum especialista. Por exemplo, um arquiteto, engenheiro,
consultor em acústica, etc., que ajudem a gente a, então, ter flexibilidade física no nosso ambiente. E aí os nossos arquitetos, acho que precisam aprender com vocês. Porque quando a gente é contratado, a gente não tem a mínima ideia o que acontece na escola hoje. Então, a gente precisa as modalidades de ensino traduzidas em coisa espacial, em ambientes. E eu achei no livro esses 18 aqui, e uma aluna minha, ela fez esses desenhinhos aqui para mim, entender o que são. Então, essa tradução é super importante. Então, a gente precisa conversar mais, educador e arquiteto junto, para a gente, então, entender qual é esse espaço novo. E as modalidades que a gente mais vê ainda hoje nas escolas é aquele do especialista, como supostamente eu aqui hoje, dando alguma coisa nova para a turma. E aí, a outra, absolutamente, o paradoxo é que também tem que ter aquela coisa um por um, onde você quase que treina alguma coisa que esse aluno precisa e que ele não sabe fazer sozinho. Além das coisas de refletir individualmente e de trabalhar em grupo. Uma boa escola não pode mais faltar espaços para pelo menos essas 4 modalidades bem colocadas. E a sociabilidade hoje em dia é extremamente importante, é aí que a gente aprende mesmo a viver em sociedade. E se o espaço da escola não tem isso, não vai para frente. O lúdico e o científico. Podemos usar o espaço como terceiro professor, podemos aprender a geometria solar no pátio. Então, e podemos aprender com coisas maravilhosas e refletir sobre matemática, se o espaço instiga isso, estimula isso. Temos ainda aprender física fazendo isso no espaço. Não é difícil, não é caro, é só uma lente que projeta a sombra das pessoas. E aí a gente se pergunta, que arquiteto que eu vou usar para isso? Os chiques, os fancy, os famosos, os locais? Temos muita gente boa, a gente só precisa achar eles, não? E esses caras precisam fazer uma escola humanizada, na escala certa, detalhada corretamente, com a natureza entrando também dentro da escola e essa transparência. A gente precisa pensar, ela vai ser compacta, ela vai ser espalhada, depende muito também onde você está. E o arquiteto deveria pensar isso com vocês. Essa escola é melhor horizontal, ela é melhor vertical. Tem muita discussão e cada coisa tem que ser equacionado na sua medida correta, eu diria. Nem sempre uma é melhor do que a outra. Por isso, a gente precisa realmente conversar em conjunto. Ela deve ser pequena, ela deve ser um monstro monumental. Aí, de novo, grandes perguntas. Depende, de novo, onde estamos e para que a gente está se propondo a nossa filosofia. Ela deveria ser sofisticada ou simples, provavelmente as duas coisas. Ela, com certeza, deveria ser segura, e a gente precisa pensar na saúde das crianças e dos jovens. Isso é físico e psicologicamente falando, tá? E a gente tem que ter responsabilidade. O nosso prédio, ele tem que ter controle por causa disso. E aí aparece o muro. Será que o muro é correto? Não sei. Ela deve ser transparente também, e o acesso deve ser razoavelmente livre. Mas a gente tem um desafio aqui, arquitetonicamente falando. E função e conforto não pode falar. E as grandes bibliotecas, por exemplo, do Toyo Ito, eu acho que são exemplos como escolas poderiam ser. São prédios fantásticos, realmente a gente precisa aprender.
Conforto, para mim, é térmico, acústico, iluminação. E em escolas falta muita coisa em termos de acústica. E tem um TED que é sobre esse aqui, Do Architects Have Ears? É fantástico esse TED, eu recomendo, porque realmente o barulho em escola é terrível. Inclusividade não pode faltar mais, mas a rampa pode também ser para skipping, jumping and doing things, não só para o cadeirante. Finalmente, sustentabilidade é uma das grandes palavras na arquitetura. Isso é um exemplo de sustentabilidade em arquitetura que talvez é completamente diferente na sua aparência do que o normal, porque ela é pequena, mas tem placas solares, ela tem reciclagem de água, ela tem tudo que a sustentabilidade hoje indica. Os conceitos estão aí. E o resultado é isto. Isso é o ambiente escolar que eu gostaria que os nossos futuros alunos tivessem e levassem isso para o mundo, para melhorar o mundo ser assim também. E para chegar lá, a gente precisa de um processo de projeto que seja colaborativo, participativo, apoiado, reflexivo, informado e, finalmente, também avaliado. Então, e o resultado, eu diria, deve ser, então, excelência em educação, eficiência, talvez, também em educação, com simplicidade e sustentabilidade. E, finalmente, o ambiente que a gente gostaria de ter é um ambiente onde as pessoas se sentem bem e conseguem viver plenamente o seu dia a dia. E, finalmente, então, a gente chega aí conduzindo as nossas crianças com conhecimento, com consciência e com confiança para irem na vida adulta, para eles tomarem conta dessa sociedade e, quem sabe, no fim, salvar esse mundo que não está indo muito bem nesse momento. Obrigada.